Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal, Vitor Takasso. Bom, e como vocês sabem muito bem, eu tô sem internet, então eu faço review do que exatamente? Eu estava navegando de boas nas interwebs até que eu encontro isso daqui, uma fangame de FNAF no Google Play. Como isso é possível, eu não sei. Essa pessoa poderia muito bem ser processada pelo Scott Cawthon, mas tudo bem, né? Vamos ver o que é esse Five Nights at Maggie's. E foi aí que eu entrei na toca do coelho. Bom, é muito difícil encontrar coisa na wiki desse jogo, afinal a wiki é completamente vazia, ninguém conta a história dele direito. Mas acreditem se quiser, Five Nights at Maggie's tem uma história muito complexa, cara, é muito, tipo, não é tão difícil de entender, mas é bem grandinha, hein? E tem muito jogo no Google Play, sério, muito jogo, tipo... Como assim? Mas enfim, eu resolvi jogar o primeiro jogo que tá na Google Play e testar pra ver se é bom. E olha... como que eu posso explicar? Não me leve a mal, o jogo é bom, ele é bem assustador, ele dá um medinho, só que é bem bugado, é muito bugado. E infelizmente eu tô sem internet no PC, então eu não posso testar a versão do computador, eu só pude testar de celular. E a de celular é muito bugado, muito mesmo, vocês vão ver durante o vídeo. Mas enfim, e a história dele, Vitor? Como que é a história desse jogo? Bom... como não tem explicando direito na wiki, eu resolvi pegar emprestado a história de um vídeo que eu vi aqui no YouTube. E o canal se chama Derek Johnson, ele fez um resumão completo da história de Five Nights at Maggie's, completinho mesmo, tipo, é um vídeo gigantesco. E ele foi minha única fonte para review desse jogo aqui, então créditos totais ao Derek e o vídeo dele vai estar na descrição, beleza? Mas enfim, sentem-se e vamos para review bizarra e macabra de Five Nights at Maggie's. Apertem os cintos e vamos nessa. Bom, por onde eu começo? Five Nights at Maggie's tem muitos jogos, mas o primeiro jogo, o primeirão original, foi lançado dia 15 de março de 2016. Pois é, pensem nisso, Five Nights at Maggie's já tem 10 anos. Porém, depois de um tempo, o criador, chamado Manuel Genaro, acabou fazendo vários jogos e então fazendo remakes desses jogos. E então chegamos no atual remake, que foi lançado 9 de setembro de 2021. Mas se preparem porque ele tá vindo com um remake novo, hein, que tá sendo produzido ainda. Agora, sobre o remake em si, eu tenho uma pergunta que não quer calar na minha cabeça. Como cacetes esse jogo existe na Google Play? Não, tipo, pensem comigo, o próprio Scott Cawthon já disse no Reddit uma vez que a plataforma para postar fangames de FNAF é a GameJolt. Se postar no Google, tem chance de ofuscar o jogo original nas palavras dele, e por isso ele manda tirar do Google Play. Porém, Five Nights at Maggie's tá na Google Play até hoje. Tem até o quarto jogo, que eu nem sabia que existia, pra falar a verdade, e não foi banido ainda. Como que esse jogo ainda tá na Google Play, eu não faço a menor ideia. Eu não sei se pode, na verdade eu acho que não pode mesmo, porque não é oficializado pelo Scott, mas tá na Google Play, né? E curioso ele ter colocado no Google Play, né, a versão mobile, sendo que na GameJolt também tem como você botar pra baixar a versão mobile direta do celular no navegador. Enfim, vamos prosseguir que isso foi só um questionamento mesmo. Mas enfim, a franquia acabou sofrendo um reboot e de 2016 pra cá acabou sendo reformulado na história. Mas qual é a história, Victor? Bom, então, a wiki desse jogo é completamente vazia. Exatamente, você entra na wiki do jogo e não diz nada da história, nada das mecânicas dos jogos, nadinha. Então eu tive que ralar muito para entender a história dele, a ordem cronológica dos eventos e então a ordem dos jogos em si. E olha, foi um pouquinho difícil. Bom, mas enfim, assim como The Magic Hour e também Together Again, vamos agora começar a timeline do jogo Five Nights at Maggie's. Vamos começar lá do começo, na data mais antiga, até os eventos do jogo, beleza? Se preparem e vamos nessa. Nossa história começa em 1975, quando nós conhecemos um engenheiro chamado de John McAdams. Esse nobre rapaz era apenas uma pessoa muito entusiasta, que queria ser muito famosa. Então, como ele manjava muito de engenharia e robótica, ele decidiu criar uma empresa de robótica chamada de John McAdams Entertainment. Não é muito criativo, né? Mas fazer o quê? E depois de conseguir muita grana em investimento, ele acabou fundando um restaurante mágico, incrível, perfeito para crianças, com vários animatrônicos, animadores de festas. Seu nome era Maggie's Magical World.
com os animatrônicos sendo Meg, Lola, Shanshi, Hank e Flower. Mas eu vou citar os animatrônicos mais pra frente, relaxem um pouco. E logo então esse restaurante acabou ficando muito famoso, deu muito certo. Então o John McAdams acabou se tornando uma pessoa completamente renomada. Bom, sabendo que é um cara muito bem sucedido e que venceu na vida, vocês devem pensar que esse homem é um completo anjo, é uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa. Mas vocês estão muito enganados. Pois no maior estilo William Afton de FNAF, esse cara é um completo psicopata que esconde manias bizarras. John tinha uma ideia um pouco peculiar. Ele queria testar a imortalidade humana e, para isso, ele precisava de animatrônicos e de uma cobaia para poder testar esse seu teste. Testar esse seu teste é complicado. Então, no maior sangue frio, ele decide testar o seu próprio filho. O seu filho, Jason McAdams. Então ele decide trazer seu filho de volta à vida e colocá-lo no animatrônico que estava ali na sala. Porém, o filho acaba voltando de um jeito diferente, meio agressivo, inconsciente e não lembrando de muita coisa. E oficialmente dado como finalizado aos 3 anos de idade. E que esse animatrônico que seu próprio filho está possuindo está no estado de raiva, desespero e medo. E esse animatrônico se chamando Guppy, um animatrônico que está no depósito da pizzaria, largado lá no chão. Então chegamos em 1981 e conhecemos mais 2 filhos do John McAdams, o seu filho Henry e a sua filha Stacy. Já dá pra notar a semelhança muito semelhante de FNAF aqui, hein? O filho mais novo, o filho mais velho e a filha mais nova. Depois da morte do Jason McAdams em 1978, o John acabou tendo uma outra filha chamada de Stacy McAdams. E avançando no tempo, nós chegamos em 1981, em que ocorrem os eventos dos minigames de Five Nights at Maggie's 3. Sim, eu sei que é o terceiro jogo, mas eu só tô citando os minigames por causa da ordem cronológica, beleza? Henry ficou encarregado de cuidar da sua irmã sempre que seu pai ia trabalhar. E no diálogo com Stacy, Henry acaba revelando que a mãe deles acabou falecendo no parto dela. Por isso não tendo nenhuma mãe cuidando dessas crianças a rodo. E enquanto ao John, bom, o papai é um cara de negócios. Afinal, ele era um homem muito ocupado com seus animatrônicos. É igualzinho William Afton. Sabor William Afton. Meu Deus do céu, nossa, tira essa parte do vídeo. Mas enfim, Henry e Stacy estavam tendo essa conversa na frente da Meg's Magical World. Ela estava perguntando se a mamãe e o papai a amavam, porque ela se sentia muito sozinha naquela pizzaria, já que as outras crianças tinham mães e ela não, e o pai dela mal falava com ela direito. Muito triste. Porém, antes de entrar de volta para a pizzaria, o balão que Stacy estava segurando acaba saindo de sua mão. E então, isso aqui acontece. Um carro acabou não vendo Stacy atravessando a rua e acabou colidindo com ela, causando um acidente fatal. Henry fica sem muito o que fazer, afinal agora era só ele e o seu pai, que não gostava muito dele não. Stacy até conseguiu sobreviver a este acidente, porém, ao invés de levá-la ao hospital, John acaba levando até o depósito da pizzaria. E então... John tenta colocar a sua filha no corpo da Meg, a animatrônica que dá nome à franquia e à pizzaria. Porém, ela acaba sendo um experimento falho junto do seu irmãozinho mais novo também. E nisso, John acaba culpando Henry, pois ele não conseguiu nem cuidar da sua própria irmã mais nova. E então avançamos no tempo para 1982. Em que certo dia John estava construindo um animatrônico porco, muito provavelmente para fazer mais um experimento, pois como vocês sabem bem, o objetivo dele era igual ao do William Afton, sequestrar crianças e colocá-las em animatrônicos para pegar a vida eterna. Pois agora John começou a sequestrar crianças órfãs que não têm pais, pois assim ele não seria mais investigado. Então Henry acaba entrando no recinto, muito provavelmente bêbado, já que o John reclama disso, dizendo que ele estava muito atrasado e que deveria estar ali há 1 hora e... Por que ele demorou tanto? Nesse diálogo, Henry ainda revela que a polícia estava investigando completamente a pizzaria, já que algumas crianças estavam desaparecendo e a pizzaria tinha um ar meio macabro. Pois eles sabiam que rolou alguma coisa na pizzaria, mas não tinham como provar, e o John estava escapando sempre. Então Henry acaba reclamando na frente do seu próprio pai que ele foi um irresponsável de não levar seus filhos pro hospital e que só vive ocupado nessas porcarias de animatrônicos. E isso foi a gota d'água pro John. Ele começa a gritar na cara de Henry, dizendo que ele precisa fazer isso e que não queria fazer isso com os próprios filhos, mas não tinha escolha. E que só fez isso porque os amava e que eles agora serão
grandiosos, e que para evitar falhas ele fará o que for preciso e que nada vai impedir ele, nem mesmo a polícia. Henry fica em choque e pergunta pro pai o que ele fez com a Stacy e com o Jason. John diz que ele tá muito bêbado para isso e volta ao trabalho. Então, sem escolha, Henry, pirado da cabeça e muito provavelmente bêbado, acaba tomando uma decisão complicada. Nisso, sem muito o que fazer, Henry acaba fugindo e se tornando procurado da polícia pela finalização de seu próprio pai, John McAdams. Com assim, John McAdams falecendo aos... aos 48 anos de idade. Então finalmente chegamos em 1985, que rola os eventos do primeiro jogo Five Nights at Maggie's que eu vou trazer agora. Ao abrir o jogo, a gente já se depara com essa linda tela de escolher o idioma, e é claro que eu vou escolher espanhol, porque é o mais fácil de entender, e o menu do jogo ele é muito simples e bem direto ao ponto, é só uma TV com a câmera de segurança e a Maggie ali nos espreitando. E então nos aparece um jornal dizendo que a Maggie's Magical World está procurando um guarda noturno que trabalhe à meia-noite até às 6 da manhã, e que o único trabalho que a gente tem que fazer é monitorar as câmeras e ficar de olho nos equipamentos e nos animatrônicos, e que vamos receber $130 por semana, que atualmente dá mais ou menos... Peraí. Que atualmente dá R$650, porque em 1985 era em cruzeiros e nem real, então eu nem vou saber converter aqui, beleza? Começando a noite eu já começo bugado, porque eu começo olhando pro duto e não pra câmera. Nessa hora eu não sabia o que estava acontecendo, como que eu fui parar nesse duto aí. Mas você tem que clicar em cima para poder voltar pra câmera, lá em cima, é óbvio. Então voltando lá pra cima, nós podemos olhar pra direita que terá um portão bem na nossa frente. E nele um botão que apertando fecha a porta. E aqui na nossa frente nós temos a câmera com 7 quadrados pra gente poder observar. E vocês têm que prestar muita atenção que lá na câmerazinha, lá embaixo no mapinha, tem certinho os números de onde ficam os lugares. É bem difícil, você tem que olhar com muita atenção. E bom, a noite começa com uma ligação, na verdade uma gravação de uma pessoa que não revela o nome pra gente, e que seremos o substituto dele assim que ele sair. Então ele dá um resumão pra gente sobre as mecânicas do jogo, a porta, o duto e as câmeras. Ele explica pra gente que muitas coisas estranhas rolam nesse lugar, principalmente com os animatrônicos, já que eles conseguem andar de noite. E os superiores dizem que deve ser apenas um mau funcionamento nos bonecos. Sei. Nem a pessoa do telefone acredita nisso, então esse migué não vai colar. Ele explica que tem muitas lendas envolvendo esse lugar que os clientes debatem, principalmente sobre a alma do dono, que é nada mais nada menos que o John McAdams, vagar pela pizzaria. Então ele apresenta pra gente os animatrônicos, que tem muito, mas muito mesmo, e às vezes eu até confundo eles. Só no palco, por exemplo, já tem 5, e eu achando que eu exagerei no The Cultura Show com 12. E são eles Maggie, Shanshi, Lola, Hank e Flower. Já apresentei eles pra vocês. E tem mais um no depósito, mas a gente já fala dele já já. Então ele explica as mecânicas das animatrônicas que se ativa nessa noite, sendo a Lola e a Maggie. As duas basicamente vão ter um movimento muito parecido, já que elas vão vir pelo corredor e chegar até o portão da sua sala, que assim que elas chegarem muito perto da sua porta, você precisa fechar apertando o botão e esperar alguns segundos. Pique Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted. E é basicamente isso, só isso. As duas têm as mecânicas muito parecidas, a única diferença é que a Maggie é uma gata laranja e a Lola é um cachorro. E por último ele cita o Shanshi, o porco que fica no palco junto com as meninas. Shanshi ele vai ter uma mecânica interessante, já que assim que ele aparecer em alguma câmera aleatória, qualquer uma mesmo, você não pode olhar pra ele, você precisa mudar assim que ele aparecer. Caso contrário, ele vai vir correndo até a sua sala, na sua porta, que você precisa fechar rapidamente, senão ele te pega. E olha, essa animação dele correndo me deu um ataque cardíaco na primeira vez, hein? E a gameplay de Five Nights at Maggie's é basicamente isso, você olhando pra um lado, pro outro pra câmera, pra um lado e pro outro pra câmera. Acabou. Mas por ser a primeira noite e ser a primeira vez que eu tô tentando, bom, é tudo novo, então eu tava com bastante medo nessa hora. E apesar de eu estar zoando um pouco, esse jogo é assustador sim, tá? Ele é bem escuro, é um ambiente bem precário e que dá um medinho e... cara, Five Nights at Maggie's é assustador, beleza? Terminando o jogo, normalmente a gente vê uma cutscene do John colocando o corpo do seu filho Jason no boneco Guppy e então o jogo trava.
Não, sério, eu não tô zoando. O jogo realmente travou, ficou numa tela preta e é isso. Bom, beleza, né? O jogo bugou de novo. Vamos reiniciar ele e é isso. Partindo pra noite 2. Indo pra noite 2, o jogo simplesmente ficou sem som. Eu não tô zoando, eu não diminui o volume do vídeo, ele simplesmente tá sem som. O jogo bugou o meu gravador. Muito obrigado, Five Nights at Maggie's. Enfim, a gravação do cara toca de novo e ele diz que não vai demorar muito. Então ele começa explicando que os animatrônicos vão ficando mais agressivos a cada noite que passa. Pô, que ótima notícia, hein? Então ele explica sobre Hank e Flower, a dupla que são um ratinho e uma gatinha, que eu confundo muito. E ele diz que esses animatrônicos em específico são peculiares, pois eles brincam de esconde-esconde com as crianças e agora com os guardas. E o rapaz do telefone diz que eles ficaram proibidos de fazer isso depois daquele acidente, entre aspas. E que por algum motivo à noite eles brincam de esconde-esconde de forma livre. Então o rapaz explica que Hank e Flower vão andar pela pizzaria se escondendo até chegar nos dutos de ventilação. E que quando chegarem você precisa prestar atenção para piscar a lanterna na cara deles que eles vão embora. Então eles nos desejam boa sorte e desliga o telefone. Então, o que eu tenho para reclamar agora? Bom, o rapaz do telefone diz que Hank e Flower se escondem em alguma câmera aleatória antes de chegarem no duto de ventilação. E eu não consegui encontrar eles em lugar nenhum. Tipo, eles já iam direto pro duto às vezes e eu não consegui encontrar. Porque eu prestava mais atenção na porta do que na câmera, enfim. Bom, Meg e Lola vão ficar, obviamente, mais rápidas que você precisa prestar mais atenção na porta. E por isso que eu não consegui encontrar os outros na câmera. Eu só ia pro duto direto. E a gameplay começa a ficar mais ou menos assim, tipo, duto, porta, câmera, câmera, porta, duto e uma mistureba do caramba. Mas passando a noite normalmente, o jogo trava mais uma vez. Pelo amor de Deus, cara, o jogo não avança, ele simplesmente trava que eu preciso reiniciar ele, cara. Respira. Vamos pra próxima noite, vai. Indo pra noite 3, o jogo fica sem som de novo. Eu vou parar por aqui, mas esse jogo ferrou meu gravador. Aí vocês devem estar pensando, Vitor, você tá exagerando, nada a ver falar disso, deve ser coisa do jogo mesmo. Na primeira noite tinha som, tá? Mas enfim, indo pra noite 3 de novo, o cara do telefone manda um áudio gravado mais uma vez. E ele começa dizendo que na noite 3 os animatrônicos vão ficar, obviamente, mais rápidos, mas que ele quer focar em um que tá na Parts and Service, sendo nada mais nada menos que Guppy, o animatrônico descartado que está sendo possuído por Jason McAdams, a primeira criança que foi o experimento de John. E ele tem uma mecânica muito parecida com Costume, aquela fantasia de Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted. Bom, já dá pra ver qual que foi a inspiração do nosso rapaz aqui, em que você precisa ficar olhando pra ele o máximo de tempo possível, pois assim ele vai ficar preso ali na salinha dele. Caso contrário, se você não olhar, isso aqui acontece. E eu juro pra vocês que assim que ele veio correndo na minha sala, assim, eu tive um mini ataque cardíaco, sério. Mas antes de você morrer de susto, você precisa fechar a porta rapidamente, senão você morre dentro do jogo. No mais, é só isso mesmo. A gameplay basicamente vai ficar desse estilo aqui. A dica que eu dou pra vocês é prestar mais atenção na porta e na câmera do Guppy. E caso o porco aparecer bem na câmera onde ele tá, é só virar pro lado ou mudar a câmera rapidamente. Por favor, não se preocupem com os ratos brincando de esconde-esconde, porque de qualquer forma eles vão pro duto. Então você precisa checar o duto gradativamente. Então, terminando a noite certinho, nós vamos pra uma cutscene nova, em que ouvimos uma pessoa chorando no ano de 1981. Bom, essa pessoa provavelmente é o John McAdams por causa do ano, já que 1981 foi quando a Stacy faleceu. Então a cutscene finalmente acaba e o jogo A noite 4 começa com a gravação do rapaz que tava passando a mensagem pra gente, quando ele finalmente nos revela que foi demitido. Bom, pois é, de acordo com ele, ele tentou desligar o funcionamento dos animatrônicos e acabou sendo descoberto, e nisso a empresa teve que demiti-lo. Bom, ele tentou, né? E que essa última mensagem dele é pra nos lembrar que a gente tem que fazer tudo que ele nos ensinou pra nos defender dos bonecos, pois agora a gente vai ficar sem companhia. Então ele nos deseja boa sorte e a gente fica sozinho nessa. E é nessa hora que a noite fica difícil pra caramba. E em um momento da gameplay rola algo muito engraçado, porque eu sem querer acabo observando o Shansh por tempo demais, e ele acaba correndo até minha porta. Só que foi mais sagaz e fechei ela, só que por algum motivo a lanterna começou a ficar fraca demais na porta, eu não tava enxergando ninguém lá no fundo. Eu não sei se isso foi bug, eu não sei se isso foi erro, mas agora a lanterna ficou escura na noite 4 do nada. Bom, mas enfim, agora como vocês podem ver na gameplay, ela tá bem rápida.
Olha isso, mano, simplesmente não tem pausa, só fico alternando entre câmera, duto e porta, não tem pausa, velho. E o Guppy nessa noite simplesmente não ativou. Será que é porque eu observei ele por muito mais tempo, por causa dos meus movimentos rápidos? Não sei. Bom, mas enfim, passando a noite, normalmente eu vou dar R$5 pra quem acertar o que é que aconteceu depois. Não, ele simplesmente travou de novo. Vamos logo pra noite 5, vai. Na noite 5 simplesmente nada acontece porque a gente não tem mais ligação e os animatrônicos só ficam mais velozes ainda. É sério, simplesmente não tem pausa, velho. Você fica assim a gameplay toda. Tipo, eu diria que o boneco mais ameaçador aqui é a Lola e a Meg, que ficam na porta, e os bonecos no duto. E talvez o Shanshi também, porque ele é bem irritante nas câmeras, mas é bem fácil de desviar dele. Enquanto o Guppy, bom, o Guppy mal ativou depois da noite 4. O que aconteceu, velho? Será que bugou de novo? Então, terminando a noite, nós vamos pra uma cutscene que se passa em 1982, com a sala da Parts and Services e uns barulhos estranhos. E depois de um bom tempo de um barulho, ele acorda. Sim, exatamente. Literalmente depois de um dia do seu próprio filho jogar uma descarga elétrica e o finalizá-lo, John McAdams acorda no corpo do animatrônico que ele estava construindo naquele dia. Esse animatrônico sendo Surge, o porco, dizendo frases pro próprio Henry de que o experimento finalmente está completo, ou seja, ele alcançou a imortalidade. O experimento que ele quis tanto fazer com crianças acabou funcionando nele mesmo. Olha o feitiço virando contra o feiticeiro aí. Mas ainda não acabou, pois depois do nosso protagonista receber o cheque, nós vamos pra noite 6. Na noite 6, nenhum animatrônico se ativa, apenas o Surge, o porco, lá na Parts and Services. Ele é simplesmente tão veloz que ele não dá indício nenhum de onde ele vai entrar na sua sala. Ele pode entrar tanto no duto de ventilação, quanto na porta ao seu lado, e ele não faz barulho em nenhum dos casos, você precisa procurar rapidamente, senão... Alô? Mano, o que tá acontecendo? O meu jogo bugou. O meu jogo bugou, mano. Não, tá tranquilo. É só tentar de novo. Vamos lá, vamos reiniciar a noite. E... eu perdi ele de vista e eu morri. E o jogo travou de novo? Ah, mano. Eu vou pegar do YouTube, dane-se. Bom, como vocês podem ver, ele é muito veloz, tipo, muito mesmo. Assim que ele sai da sala, ele pode estar ou no duto ou na porta, que você precisa ou observar ele no duto com a lanterna e piscar na cara dele pra ele ir embora, ou senão fechar a porta na cara dele. Porém, ele volta pra sala muito rápido. E isso acaba tornando as câmeras meio inúteis, já que ele só pega um caminho, ou melhor, 2 caminhos, mas ele só usa uma câmera pra isso. Então... meio que dane-se as outras. Só pra comparar, o L de The Cultura Show apareceria em todas as câmeras, já que ele ataca de todos os lados. O que não é o caso do Surge aqui, porque ele ataca dos 2 lados, porém só aparece em uma câmera, e isso é bem broxante. E ao terminar a noite, nós recebemos um jornal dizendo que o gerente atual da Meg's Magical World foi encontrado morto, e que a causa da morte foi um tiro na cabeça, e que o suspeito é o nosso protagonista chamado de Stephen Cadell, que é na verdade uma identidade falsa de uma pessoa muito importante nessa história. Mas quem é essa pessoa importante, Victor? Bom, vocês lembram do Henry McAdams, o filho do John, que é o criador de tudo isso? Bom, vamos lá. Depois de ser considerado suspeito pela finalização do John McAdams, o Henry acabou fugindo e mudando de identidade, surgindo com um novo nome, sendo nada mais nada menos que o Stephen Cadell. E o Stephen Cadell é o nosso protagonista aqui em Five Nights at Meg's 1. Exatamente, ele voltou para tentar buscar uma coisa muito importante. E o que é essa coisa importante? Na cutscene final de Five Nights at Meg's 3, o Henry, disfarçado de Stephen, acaba indo confrontar o seu atual gerente. Ele acaba apontando uma arma pro seu gerente e acaba exigindo as papeladas dos projetos do seu pai, que estava ali no cofre do lado. Porém, o gerente não deixa, ele não quis que ele pegasse a papelada, e sem escolha, o Henry, disfarçado de Stephen, acaba atirando no seu gerente, sendo basicamente o final aqui de Five Nights at Meg's 1. Tá, mas por que o Henry tava tão ligadão nessa papelada? Por que ele queria tanto os projetos do pai dele? Bom, essa é uma resposta que só vamos ver em Five Nights at Meg's 2. E essa foi a review completa de Five Nights at Meg's 1, porém a história não acabou, porque essa história é gigantesca. Mas pelo menos vocês conheceram toda a família McAdams. E a história, apesar de ser muito parecida com o FNAF convencional, em que todo mundo já tá acostumado, essa história aqui começa muito bem, mesmo estando bem confuso de início. Pois bem, a gente não tem wiki, a história na wiki, não tem nada escrito na wiki desse jogo, é tudo vazio, você tem que adivinhar e ver os 3 jogos pra entender. Mas enfim, diga aí nos comentários se vocês querem uma review completa
completa de Five Nights at Maggie's 2 e do 3 posteriormente, beleza? Eu vou ler os comentários e se vocês quiserem eu posso trazer depois, beleza? Sobre o jogo em si, o jogo é muito bugado mesmo, pelo menos na versão mobile. Eu nem consegui terminar o jogo, porque simplesmente travou. E eu fiquei com medo de até ter baixado o vírus no meu celular, eu nem confiei. Do nada o som do meu gravador morreu, sendo que antes ele tinha gravado o som do jogo, e eu não entendi nada. Por que que isso aconteceu, eu não sei. Os gráficos são bem simples, não é uma coisa uau, que revolucionária, mas é bem bonitinho. E cara, se fosse pra eu dar uma nota por ser um FNAF latino, né, feito por uma pessoa hispânica aqui, latino-americana, cara, eu daria uma nota 6/7. Peraí, 6/7 é foda. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.